Eu sou Cassiano Estorjo. E eu sou o Felipe Santos. Eu sou o Sidney Pierre Pires. Eu sou o Renan Vinícius. E eu sou o Gabriel Assis. E nós vamos falar sobre África do África Sul. África do Sul. A África do Sul localiza-se ao extremo sul da África, logo abaixo da Namíbia, Botsuana e do Zimbábue. A África do Sul é uma nação de 44 milhões de pessoas de diversas origens, culturas, línguas e crenças. Na África do Sul existem 11 idiomas oficiais, embora o inglês seja o mais utilizado. O afrikaans, derivado do holandês, também é muito utilizado pelos descendentes de holandeses. Os sul-africanos gostam muito de esportes. O rugby, cricket e surf são tradicionais no país e muito praticados. O futebol também é muito apreciado e ganhou grande popularidade após o país ter sido escolhido como sede da Copa de 2010, apesar de eles terem sido eliminados na primeira etapa. A África do Sul caracteriza-se por uma grande diversidade e miscigenação religiosa. No país convivem religiões tradicionais africanas originárias dos povos antigos da região, como religiões cristãs, hinduísmo e islamismo. Porém, cerca de 70% da população sul-africana segue alguma religião cristã originária dos europeus. A África do Sul abriga uma considerável população de refugiados e requerentes de asilo. Segundo a World Refugee Survey 2008, publicado pelo Comitê Estadunidense para Refugiados e Imigrantes, essa população era de aproximadamente 144 mil pessoas em 2007. Grupos de refugiados requerentes de asilo que somam mais de 10 mil pessoas, incluídas do Zimbábue, população democrática do Congo e Somália. Essas populações viviam principalmente em Joanesburgo, Pretória, Durban, Cidade do Cabo e Port Elizabeth. A maior cidade é Joanesburgo, com mais de 4 milhões de pessoas. Cidade do Cabo, Durban, Bloemfontein e Pretória são outras cidades importantes, com mais de 3 milhões de pessoas. A administração oficial, governo, tribunais, presidência e parlamento encontra-se dispersa. Por Pretória, sede do Poder Executivo, Cidade do Cabo, sede do Poder Legislativo e Bloemfontein, sede do Poder Judiciário. O povo sul-africano é formado por europeus que colonizaram a África do Sul e povos que já habitavam a região. Na época do contato europeu, o grupo étnico dominante eram os povos de língua bantu, que migraram de outras partes da África cerca de 1000 anos antes. Os dois principais grupos históricos eram os povos Xhosa e Zulu. Em 1487, o explorador português Bartolomeu Dias liderou a primeira viagem europeia a desembarcar no território que atualmente compreende a África do Sul. Em 4 de dezembro, ele desembarcou em Walvis Bay, agora conhecido como Walvis Bay, na atual Namíbia. Este foi o ponto ao sul mais distante alcançado em 1485, pelo seu antecessor, o navegador português Diogo Cão Dias. Continuou ao longo da costa ocidental da África Austral. Os hospitais do Estado e suas instalações subsidiadas infelizmente ainda sofrem com excesso de ocupação. Os hospitais particulares, que são 80 em todo o país, geralmente são controlados pelas empresas Netcare ou Mediclinic. Esses centros de saúde oferecem alto nível de atendimento e tratamento especializados, mas suas tarifas são altas. Por causa disso, recomenda-se que turistas contratem um bom seguro de saúde internacional antes de viajar à África do Sul. Tratamentos médicos na África do Sul podem sair mais baratos em comparação com outros países, o que atrai muitos visitantes internacionais interessados em fazer, por exemplo, cirurgias plásticas. Há décadas, o padrão de treinamento médico na África do Sul tem tido uma ótima reputação. As áreas urbanas possuem um bom número de clínicos gerais e especialistas, todos eles registrados no Conselho de Profissões da Saúde da África do Sul. As farmácias sul-africanas não fornecem remédios de classe 4 e acima sem receita, portanto turistas que precisem
de medicamentos para doenças crônicas que corram o risco de acabar durante a viagem devem trazer a receita de seu país de origem. A educação na África do Sul é a segunda melhor do continente africano, perdendo apenas para a Líbia. O ensino é obrigatório para brancos, mestiços e asiáticos dos 7 aos 16 anos, e para os negros de 7 a 11 anos. Há 12 escolas vocacionais e 23 universidades. Em 1991, com o processo de eliminação do apartheid, as escolas foram autorizadas a receber alunos de todas as raças. As principais universidades da África do Sul são a Universidade do Cabo Ocidental, na cidade do Cabo, a Universidade da Cidade do Cabo, na cidade do Cabo, e a Universidade do Estado Livre, em Bloemfontein, entre outras. Uma veste africana masculina, atualmente usada também por mulheres, muito popular é o danshiki ou dashiki. É uma camisa longa com ou sem mangas, que normalmente vai até o começo das coxas e é bordada ou decorada com uma variedade de desenhos, principalmente em volta da área do pescoço. Os homens normalmente o usam com um kufi, sem aba ou com um chapéu. As mulheres que usam o vestido tradicional do povo Xhosa da África do Sul utilizam um chalé ou uma manta sobre o ombro e uma saia longa que muitas vezes é enfeitada com tranças. Suas cabeças são cobertas com um turbante amarrado bem solto. Para eventos especiais, o vestido pode ser decorado com um bordado de contas. É extremamente difícil analisar e separar as verdadeiras comidas tradicionais africanas, já que o país sempre contou com uma enorme dominação de países europeus e asiáticos. Mas sua cultura na arte de cozinhar está certamente em pratos únicos e irresistíveis. Existe uma espécie de evento social tradicional sul-africano chamado de braai, cujo centro é a comida. Num braai, espécie de churrasco, os homens assam e grelham as carnes. No Brasil, são grelhados diversos tipos de carnes e embutidos: salsicha, coxa de frango, costelas, carne seca, rabo de boi, linguiça, entre outros tipos. Bom, a África do Sul também é um berço de grandes escritores, alguns desconhecidos, outros um tanto famosos. Uma das grandes personalidades literárias da África do Sul foi John Maxwell Coetzee. Ele nasceu em 1940. É um autor de ficções, traduções, ensaio de críticas literárias e memórias. Ele publicou mais de 20 livros, recebeu prêmios na França, na Irlanda e Israel. Foi o primeiro autor agraciado 2 vezes com o Man Booker Prize e, em 2003, recebeu o Nobel da Literatura. Outra grande personalidade literária da África do Sul foi John Ronald Reuel Tolkien, conhecido no mundo da literatura como o criador das Terras-médias e Hobbits. Uma das grandes personalidades sul-africanas foi Nelson Mandela, que veio de uma família de nobreza tribal, aonde possivelmente viria a ocupar o cargo de chefia da tribo. Aos 23 anos de idade, ao seguir para a capital Joanesburgo, inicia uma atuação política. Passando do interior rural para uma vida de rebelde na faculdade, transformou-se em um advogado na capital e líder da resistência não violenta da juventude, acabando como réu em um infame julgamento por traição. Foragido, tornou-se depois o prisioneiro mais famoso do mundo e, finalmente, o político mais prestigiado em vida, responsável pela refundação de seu país com uma sociedade multiétnica. Nelson lutou durante toda a década de 1950 contra a Apartheid e foi um dos principais membros do anti-apartheid. Participou da divulgação da Carta da Liberdade em 1955, documento pelo qual defendia um programa para o fim do regime segregacionista. A Apartheid refere-se a uma política racial implantada na África do Sul no ano de 1948, com a entrada do novo Partido Nacional ao governo. A política consistia basicamente em favorecer os brancos e impor proibições severas aos negros, tais como voto exclusivamente para brancos e detinham o total poder político e econômico no país. Enquanto a população negra era obrigada a
obedecer regras separatistas propostas pelos brancos no poder. Negros eram impedidos até de comprar terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas com uma espécie de confinamento geográfico. Casamento e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias eram também consideradas crime. A oposição do apartheid teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o Congresso Nacional Africano, organização negra criada em 1912, lançou uma desobediência civil em 1960. A polícia matou 67 negros que participavam de uma manifestação. O massacre de Sharpeville, como ficou conhecido, provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Em 1965, o Império Português na África do Sul cai. Com consequência, o governo de minoria branca cai por terra também. Com isso, o governo branco na África do Sul entra em crise. Esses fatos acenderam mais o fogo na luta contra o apartheid. Até mesmo a ONU tentou dar um fim no governo praticado na África. O presidente Peter Botha promoveu várias reformas, mas continuou mantendo as principais características do regime racista. A África do Sul ocupa a sexta posição na lista dos 17 países mega diversificados do mundo, com mais de 20 mil plantas diferentes, ou cerca de 10% de todas as espécies de plantas conhecidas na Terra, tornando-se particularmente rica em biodiversidade vegetal. O bioma predominante na África do Sul é a pastagem, onde a cobertura vegetal é dominada por diferentes arbustos baixos e acácias. Números mamíferos encontrados nas terras sul-africanas, incluindo leões, leopardos, rinocerontes e etc. A África do Sul abriga muitas espécies endêmicas, entre elas muitas estão em perigo crítico de extinção. A dança está vinculada diretamente ao teatro e aos próprios movimentos como lutas pessoais, que contam a tradição de mineradores e de seus antepassados. O balé clássico é muito cultuado, com diversas apresentações onde bailarinos locais dividem o palco com bailarinos e bailarinas consagrados ao redor do mundo. Os bailarinos africanos com maior repercussão são Adelaide Tambo, Elizabeth Trigueheart e Kate McIntosh. Em 1978, Sylvia Magogo Glasser criou a MIDM, Moving into Dance Mafantong, como um movimento social de dança combatente ao apartheid, um trabalho de integração da cultura e das pessoas africanas. MIDM desenvolve também projetos educativos usando a arte da dança como forma de interagir com as disciplinas escolares. Através desse projeto são trabalhados temas como amor, morte, luxúria, cura e abuso de mulheres e crianças. Também oferecem alimentação digna para os estudantes, servindo como mudança de suas vidas junto à dança. Da MIDM também saiu o estilo de dança Afrofusion, juntando rituais africanos com a dança e músicas vindas do country com passos contemporâneos.